políticos aí, esse clima beligerante aí que antecede as eleições, está ficando pior ou sempre foi assim? Porque a gente traz agora esse ato de violência de ontem, Donald Trump já sofreu 2 atentados, a gente vai falar sobre isso logo mais. Tem também uma informação que saiu hoje, a polícia de Bagé, no estado do Rio Grande do Sul, investiga disparos em um comício na tarde de ontem, domingo. Como é que você avalia, assim, tem alguma mudança de comportamento que você tem observado ao longo dos anos, Augusto? Olha, eu começo fazendo uma observação. Muita gente deve achar que eu deveria me declarar sobre suspeição, né? Porque eu tenho, entre os meus antecedentes, tenho o que eles chamam agora de cenas de pugilato. Mas eu me sinto à vontade para comentar, porque você se referiu à minha família, que são políticos. É por isso que eu não sou candidato. Nunca fui candidato ao cargo de prefeito, nunca pensei nisso. Porque eu acho que você, num programa, se você está fazendo um programa, conversando com pessoas, e o insulto passa do limite, você reage como quiser. Isso poderia ter acontecido num programa, eu não estranharia tanto, dependendo da ofensa, do nível da ofensa e da reação das pessoas, reagem como quiserem, né? O cara passou dos limites e tal. Num programa, num debate entre políticos, isso não existe. Nunca vi, imaginava que nunca veria por um motivo muito simples. O político é treinado para ouvir essas coisas sem reagir dessa forma. Se eu seria político, talvez fosse político, se eu tivesse temperamento para isso, para ouvir. Se você é candidato, aí, doutor, se prepare para qualquer coisa. Os debates sempre foram muito fortes. Nesse ano, acho que ultrapassaram alguns limites. Mas se você pegava um debate em que estivesse presente, por exemplo, Jânio Quadros, você, com palavras mais refinadas, ele diria a mesma coisa. Ele fazia as mesmas acusações. De maneira mais sofisticada. Um candidato que reage com uma cadeira num debate político não está preparado não tem equilíbrio suficiente para governar uma cidade. Não dá. E o Datena não está numa boa fase, digamos assim, chorou há pouco tempo, falando sobre a candidatura. Não é comportamento de político. Político é frio. O fígado não entra, né? Não existe reação segundo o fígado. Aceita e dá um golpe mais pesado com palavras. Políticos duelam com palavras. Não pode recorrer a isso aí, não. E o Datena com uma cadeirada, é difícil você até traduzir isso aí. Tanto que o apresentador resolveu falar em cenas de pugilato. Pugilato é ligado a pugilismo. Pugilismo é boxe, pô. E tem regra. Soco, tem regra. É Exatamente. uma Esse luta aí regrada. Foi sem regra e com cadeirada, é outra coisa. Pois é, Tem em quem Brasília- pegou a primeira... diga, Silvio. Não, para fazer aqui uma analogia, Augusto, em Brasília tem uma máxima dentro do Congresso que na política você não anda com uma marreta na mão. É isso aí. Senão tudo ao seu redor vira prego. É isso aí. Antes da Ana falar, Ana, só me permita, pugilismo, eles se cumprimentam antes e depois da luta. Inclusive quando alguém, óbvio, perdeu, por nocaute ou por pontos. Ou seja, é uma luta de cavalheiros. Apesar de ser uma luta, alguém quer derrubar o outro, tudo bem, mas tem regras. Este caso, nós estamos falando de Olha outra só, coisa. Missão difícil, Ana, traduzir aí para o inglês o que aconteceu ontem. Olha a informação que acaba de chegar. Amanhã tem mais um debate entre os candidatos aí. A Prefeitura de São Paulo e a Rede TV informou que vai fixar as banquetas no chão. Acho que eles vão... Por não ter risco. Eu já fiquei pasmo quando eu vi que as regras, entre as regras combinadas entre os assessores, os candidatos, figura da expulsão.
expulsar também alguém nunca de um tinha debate. Eu vi isso. Expulsão é para jogador de futebol que dá um carrinho por trás, né, chuta a cabeça, né? Não é assim. Ó, tem aqui a aspas da superintendente da Rede TV. A segurança está reforçada desde o início por parte da Rede TV. A medida foi tomada aí depois de Datena usar o móvel, a banqueta, para agredir Pablo Marçal. Ele A que pegou ponto outra, chegamos? né, Ele pegou banqueta. outra. Ele foi com uma e depois ele queria Tem pegar uma outra. segunda, né? Ele quer Banqueta. pegar a cadeira de todo mundo, é isso? É. Ana. Bom, precisamos